Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Fato Jurídico, uma parceria Fato Jurídico com a Rede Smart de Comunicação. Eu sou o Rogério Targino e hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial. Nós estamos com a doutora Natasha Rendes. Eu estou com esse Rendes na cabeça aqui, que vai falar sobre um tema importantíssimo para a nossa carreira. Nós vamos falar sobre a jovem advocacia, né? A dificuldade de se estabelecer na advocacia após a saída da faculdade. 5 anos, depois nós vamos para o 6º ano, 7º ano, aprendendo aí a se adequar ao mercado. Seja muito bem-vinda, doutora Natasha. Obrigada, doutora. É um prazer estar aqui. Obrigada, doutora Dalila, pelo convite. Sensacional. E do outro lado, como debatedora, nós temos a doutora Dalila Corrêa, que já é nossa debatedora oficial aqui. Muito bem-vinda, doutora Dalila. Obrigada, doutor Targino. Obrigada, doutora Natasha. É um prazer estar aqui com vocês e ouvir um pouquinho do que a doutora Natasha tem para dizer sobre um tema bem importante, né, doutor, hoje? Sem sombra de dúvidas. Doutora Natasha, para contextualizar a gente, quanto tempo de carteira? Esse mês eu completei 1 ano e 6 meses, exatamente. A senhora é o que eu chamo de hiper jovem advogada. Porque, olha só, jovem advogada até os 5 anos ali de carteira. A senhora é hiper jovem. E ninguém melhor para falar das dificuldades ao sair da faculdade, né, dos bancos da graduação. Medicina, nós temos ali a residência e a advocacia nós não temos quase nada disso. Contextualize para a gente, vamos falar um pouco sobre esse tema e traz por que a senhora resolveu falar sobre essa questão para nós aqui. Pode ficar à vontade, doutora. Bom, vamos lá, Rogério. Eu me chamo Natasha, como já começou, né? Eu sou advogada há 1 ano e 6 meses, pós-graduada em tecnologia aplicada ao direito. E me formei na Unip no ano de 2022 e passei na ordem no 9º semestre ainda. Então, consegui aí o último ano andar tranquilamente na faculdade e eu já tinha uma bagagem porque eu já fazia estágio há muito tempo dentro de um escritório. Então, quando eu saí, me formei, eu não tive essa dificuldade, mas eu tive muitas amigas, muitos colegas de classe que tiveram essa dificuldade para se introduzir na advocacia. E aí eu passei ali a auxiliá-los, inclusive a fazer petições, porque a gente dificilmente aprende na faculdade a fazer uma petição na vida prática. A gente aprende no cursinho para fazer para a OAB, que não é a mesma coisa. Sem sombra de dúvida. Doutora, como é que é o negócio da tecnologia aí? Tecnologia aplicada ao direito. A senhora fez uma pós-graduação nessa área? Uma pós-graduação pela Unip. Sensacional. Nós vamos falar bastante disso aqui hoje. É um tema hiper relevante também. Muito bem. Doutora Dalila, alguma consideração? Então, o mercado jurídico, especialmente em São Paulo, ele é muito competitivo. E aí a jovem advocacia, o jovem advogado, né, quando sai no campo em busca de uma oportunidade, ele encontra muitos obstáculos, doutor. E aí, doutora, queria até perguntar para a doutora Natasha, o que você aconselharia aos jovens advogados que estão começando a construir sua rede de contatos? Porque você falou que já vem de um escritório de advocacia, né? Então, nem todos têm essa oportunidade de ter uma base prática, né, doutor? E aí, para você que teve essa base e conseguiu finalizar a faculdade e já se inserir no mercado de trabalho, porque a doutora hoje já advoga, que eu sei, e já com excelência. Então, o que você aconselharia para os jovens que finalizam a carreira e não têm essa oportunidade que você teve de ter uma bagagem aí anterior ao exame, né? A finalização. Passar na ordem, né? Tirar ali a carteira de ordem. Agradeço o elogio primeiro, doutora. Acho que um ponto primordial é participar dos eventos da ordem, porque ali a gente faz muitos contatos. Conheci a doutora na ordem, conheci inúmeros colegas que hoje se tornaram amigos da gente advogar juntos dentro da OAB. Então, nós temos eventos, acho que quase todos os dias, seja na nossa subseção, seja em seccionais, seja em outras cidades. Em São Paulo, a gente tem essa vantagem que temos diversas cidades no nosso entorno. Então, praticar ali e não ver hoje o advogado como seu adversário, e sim como um colega, porque um dia você está de um lado na mesa, no outro dia você pode estar do mesmo lado que ele. Então, eu acho que esse é um ponto primordial para o advogado, principalmente para o jovem que está ali começando, é muito combativo, busca, né, brigar pelo direito do cliente, mas o advogado ele não é seu inimigo. Ele é seu colega de profissão.
Sensacional. Isso aí que fica como uma mensagem. Vou fazer um recorte disso, porque, doutora, a senhora me corrija se eu estiver errado. Eu advogo há 20 anos. Quando eu sentava numa mesa de audiência, até os meus primeiros 5 anos ali de carteira, e tinha aquele advogado, cabelinho branco, nós tínhamos um respeito por aquele advogado, um medo, você tremia assim, falava, meu Deus do céu, esse homem vai me comer cru aqui agora, né? E hoje a gente vê um posicionamento de alguns jovens colegas que sentam na mesa e fazem exatamente isso que a doutora trouxe, lhe veem como um inimigo. Com você no inimigo. Não, peraí, doutor, nós só estamos resolvendo a questão aqui. Nós vamos depois tomar uma cerveja juntos, porque somos advogados, nós vamos nos encontrar em algum lugar juntos, na OAB, assistir um evento, mas a gente encontra muito. E é uma situação, para a senhora ter trazido, é porque realmente continua desta forma, né? Então, é um conselho, fica aí o recorte da doutora Natasha, porque, de fato, não há inimigos entre advogados. Nós estamos defendendo clientes. Nada mais do que isso. A senhora concorda com isso, doutora Dalila? Qual que é a sua visão disso? A advocacia, a figura do advogado é uma figura que transcende, aí, tem que transcender um respeito, né? Então, se você, como advogado, não passar um respeito para o teu colega de profissão, né? Quem dirá para o processo e para o cliente, né? Igual o doutor falou, eu presenciei uma audiência que tinha um advogado muito idoso, mas para até sentar na cadeira tinha aquela dificuldade, assim, e aí você fala assim, nossa, a figura, óbvio que ele tinha muito mais conhecimento do que a outra parte, assim, mas aí a tecnologia, ele não conseguia mexer no computador, que foi pós-pandemia, aí ele não conseguia mexer na tela do computador. Aí os outros advogados tudo vieram à mesa apoiar. Então, achei uma situação assim, bem bonita, assim, de colaboração. Mas não é sempre que você vê isso, o advogado colaborar até em questão de favorecer um acordo, ou colaborar até ajudar um colega que não tem um conhecimento de determinada matéria, de colaborar. Você trabalha com esse tipo de ação, eu nunca fiz, você me ajuda. É difícil você ver alguém que se dispõe a colaborar com o colega, né? E a subseção, as subseções, né? Não só a que eu pertenço, mas outras subseções, teriam que ter essa visão de aproximar tanto a jovem advocacia como os mais experientes, de alguma forma fazer com que haja essa interação que resgata um pouco dessa advocacia mais, como é que eu posso te dizer? Que se trata doutor? Com urbanidade. Exato, com assim. mais urbanidade, e que às vezes está se perdendo com tanta... Porque a tecnologia afasta um pouco as pessoas, né? Sim. Que aí tudo é computador, e a pessoa não tem diálogo. Eu quero uma informação, eu procuro no IA, para que eu vou procurar um colega, né? E aí deixa de ter essa troca, né, de informações entre advogados, que é importante. Eu acho que hoje a advocacia, não sei se a doutora Natasha concorda com isso, mas hoje nós não vamos fugir muito do tema, doutora, que a senhora trouxe aqui, que nós temos muito assunto para tratar aqui. Mas eu acho que a advocacia hoje, ela carece de uma integração entre os advogados. Coisa simples. Carece de propostas integrativas, né? Então, penso que quem aí amanhã ou depois pensa em estar à frente de uma instituição tem que pensar nisso. É muito mais do que formação. Nós esquecemos de conversar, nós esquecemos de olhar. A doutora está ali, puxa vida. Vou trazer um ato saudoso que eu tive a oportunidade de trabalhar bem pouco tempo desta forma. Nós chegávamos, doutora Natasha, com a nossa contestação aqui, e nós tínhamos uma cópia para o advogado da parte contrária. Não me recordo agora o nome que nós dávamos para isso, doutora Dalila, me socorre aqui. Mas eu lembro que nós entregávamos a via da contestação aqui para a doutora. Não tinha essa obrigatoriedade. Sim. Mas nós entregávamos. E por quê? Por urbanidade. Hoje o que falta na gente é a humanidade na advocacia. Se a advocacia conseguir fazer
A advocacia não, né? As nossas instituições conseguirem integrar os advogados, a gente começa a ter maior urbanidade e respeito. Não sei se a senhora sente tem esse mesmo sentimento, doutora Natasha. Concordo plenamente, doutor. Acho que não só a OAB ou qualquer outra instituição que representa o advogado, mas até mesmo na faculdade. Desde a faculdade não tem ali uma integração entre os alunos, é tudo competição o tempo inteiro. E essa competição acaba prejudicando a vida prática. Porque depois que você se forma, eu brinco que não dá para o advogado hoje, atualmente, fazer tudo. Não tem como um advogado falar que ele faz civil, que ele faz previdenciário, trabalhista, criminal. Acaba impossibilitando ele. Então, ele vai precisar de colegas para auxiliar ele. E ter essa inimizade não vai ajudar em nada ninguém. Exatamente. Acho que esse é um ponto muito importante que qualquer instituição tem que trabalhar, que é aproximar os advogados ao invés de afastar eles. Acho que a pandemia também ajudou a gente a nos afastar, um pouco, né? Muito bem. Falando em pandemia, falando em tecnologias, novas tendências, a doutora tem uma formação aí tecnológica sensacional para a área jurídica. Vamos lá. Doutora, como que a senhora enxerga a questão de inteligência artificial para o nosso mundo? Olha, eu acho que diferente do que muitos advogados pensam, ela não é nossa inimiga. Ela é nossa amiga e a gente pode utilizar para pesquisar jurisprudências com uma maior facilidade. Óbvio que tem que consultar a veracidade, porque já tivemos casos onde a IA ela inventou jurisprudências, mas é necessária para a gente, facilita muito. Eu uso nos meus recursos, principalmente, quando eu quero buscar o nome de um magistrado específico, quando eu quero buscar um número específico, peço ali, monto, solicito o magistrado, quero o acórdão, quero que essa tese, ela me traz o número, traz resumida, eu vou, confiro e utilizo. Isso facilita o dia a dia. Ajuda o advogado, né? Ajuda muito. Falando de inteligência artificial, nós estamos falando de aliado. As tecnologias que estão vindo hoje, é muito fácil a gente virar e só combater. Não, porque a tecnologia vai acabar com o servidor advogado. Não vai. Em hipótese alguma. Concordo plenamente com a senhora nesse sentido. Pelo contrário, ele vai aperfeiçoar o teu trabalho. Sim. Eu confesso que hoje eu uso inteligência artificial para tudo. Mas eu faço uma petição com inteligência... Não, meu escritório já tem 20 anos. Eu pego as minhas petições e aperfeiçoo com o uso da inteligência artificial. E olha, eu vou te dizer, ela fez algumas movimentações ali nas minhas peças sensacionais, que eu falei, eu não tinha visto por esse ângulo. Eu brinco que pessoas ali da minha geração dos anos final dos 90, começo dos 2000, tem uma vantagem que a gente nasceu com a tecnologia que a gente tem. Exatamente. Então a gente pegou o finalzinho da era sem tecnologia e acompanhamos todos os avanços do surgimento do WhatsApp, do Facebook, da IA. A gente está sempre muito atualizado. Então isso é uma vantagem que a gente tem que a gente pode usar ao nosso favor. Sem dúvidas. Eu pretendo fazer um treinamento em breve aí para a advocacia mais idosa, mais 60 mais, sobre essas tendências tecnológicas. Porque, assim, tem muito preconceito, doutora Dalila. Sim. Principalmente nessa faixa, 50, 60 mais, que eles não conseguiram ainda se adaptar. Tem mais preconceito em relação das tecnologias. Tá. E os mais... Os 50, 60 mais eles se afastam mais dessas tecnologias. Porque não é porque só que não consegue usar, porque eles conseguem, de fato. 50, 60 mais está lá no celular. Mas aí vem aí a falta de conhecimento do produto, né? Vou dizer produto. Porque, assim, se preconceito e conhecimento. Porque se você... acho que caminham meio que junto. Porque se eles entendessem que é uma máquina e a máquina precisa ser operada e tem que ter alguém atrás da máquina e o conhecimento da máquina que está operando a outra, né, que seria por exemplo, o advogado com mais conhecimento, com uma experiência, uma vasta experiência, e um jovem advogado, os dois utilizando uma inteligência artificial. Óbvio que quem tem mais experiência vai conseguir extrair melhores respostas, né? Se souber dar os prompts certos ali, então, sensacional. Aí seriam o quê? Essas pessoas em tese, terão mais oportunidade. Quanto mais conhecimento, mais oportunidade. Sim. Só falta se capacitar.
Falta abrir a mente. Abrir a mente, muitas por isso vezes que seria... eles se afastam porque falam, não, isso aí vai acabar com o serviço da advocacia. Não, vai melhorar, não acabar. Vai Eu acho que potencializar. vai potencializar. Sim, com certeza. Hoje, igual o doutor fala, né, que como é que melhora as suas petições, né? Sim. Às vezes você está lá com pressa e quer fazer um despacho rápido, você pedindo de forma adequada, sai perfeito. E sai lá com rodapé, com tudo mais. Você só dá uma conferidinha, doutor, aí o PDF e já encaminha. Então, talvez faltaria, que aí entra o caso também das subseções, a OAB, fazer esse tipo de treinamento, mas não só em ano eleitoral, né? Teria que fazer esse tipo de aperfeiçoamento desde o primeiro ano de gestão, tanto em cima, base, subseção, como seccional. Então, é um trabalho eu acho assim, de conhecimento, de treinamento, veicular de alguma forma nas redes sociais das subseções e também oportunizar, talvez até dentro da subseção, treinamentos, né, doutor? Sim. Porque aí teria mais tanto jovem, aí o que acontece? Os mais experientes estarão lá na subseção. Então, vai ter contato com o jovem que já estão participando da subseção. Disso. E que tá, a integração você está acontecendo. entendendo? Aí Sim, seria uma forma... Aproximaria. Sim. É a integração acontecendo, Sim. né? E, por outro lado, esses treinamentos, né, constantes. Se a senhora prestar atenção, nós passamos por um filtro tecnológico. A doutora Natasha, com 1 ano e quase 2 anos de inscrita, ela ainda não passou por esse filtro, nem vai passar, que foi a digitalização dos processos. Sim. Esse filtro tecnológico tirou do mercado muitos advogados. Que são os estagiários que faziam balcão, né? Não. Tirou os advogados mais antigos, que não se atualizaram por causa deste filtro tecnológico. Agora nós estamos num outro filtro tecnológico chamado EPROC, que é um filtro que o advogado que passou lá pelaquela digitalização e veio com o ESAGE, está felizinho, advogando. Acostumando. Melhor sistema, e eu defendo o ESAGE, melhor sistema processual do Brasil da Softplan, ESAGE. Não existe PJE, não existe forma de enxergar. A doutora Natasha já está se corroendo ali, porque eu acho que ela não concorda. Eu sou uma defensora do EPROC. Mas a forma de visualização de autos, tudo bonitinho. O ESAGE é sensacional, no meu ponto de vista, né? Mas nós vamos ter uma outra barreira para esses advogados mais antigos. E não estou nem falando de inteligência artificial, não estou nem trazendo isso. O que vai acontecer? Vai tirar mais uma parte desses 50, 60 mais do mercado, inevitavelmente. Porque eles também não querem tanto se atualizar, né? A gente percebe. Agora, tem uma turma que quer. É isso que a gente tem que dar atenção. Sim. Na verdade, Rogério, eu brinco... Como eu disse, eu já estava no escritório há um tempo, eu sou da época do umbigo no balcão, de fazer protocolo. Verdade. De fazer protocolo no Fórum Trabalhista, com aquele carrinho. Mas quando eu me tornei advogada, claro, já estava praticamente todos, alguns ainda no fazendário físico, mas quase nada, hoje em dia a maioria é digital. Já foi digitalizado. Sou uma defensora do EPROC. Comecei a atuar com o EPROC no ano passado. Assim que eu me formei, peguei alguns processos em Santa Catarina. E atualmente eu atuo com sistemas de TJ de Aracaju, Rio Grande do Sul, que cada um é um sistema. Na verdade, Rio Grande do Sul é EPROC. E Sergipe ele tem um sistema totalmente à par, que particularmente eu estou gostando muito. Não sou defensora do PJE e do ESAGE tem ali os seus problemas, tem as suas ressalvas. Mas, de fato, para quem não atua com outros, a não ser o ESAGE, vai sofrer. Porque o EPROC, ele é um sistema muito diferente. Ele é muito mais parecido do PJE, mas tem advogados que não atuam com o PJE também. Então, precisa, sim, que as instituições elas façam cursos, tanto para o jovem advogado que não aprende a peticionar na faculdade. Ninguém ensina, a gente sai da faculdade, quem não teve a experiência no estágio, sai da faculdade sem saber peticionar, sem saber cadastrar uma petição inicial. E o advogado mais velho, que também não acompanhou aí, também não sabe. Então, a gente tem os dois contrapontos, que é o jovem advogado e o advogado antigo, que não sabe.
Que absurdo, né? Vamos voltar então para o tema jovem advogado, que são as dificuldades. A senhora acabou de trazer uma dificuldade que realmente, né, a gente não... A senhora ainda saiu da faculdade já advogada. Sim. Sensacional. Passou antes de concluir a graduação. Só que o jovem não sabe mesmo peticionar. A gente não tem nada para orientá-lo. E não tem nenhum programa, eu acho. Na ordem também não tem. YouTube, mas é aquele jeito, né? Pelas colegas que eu tenho, vai aprendendo na prática e tentando ali descobrir. Às vezes tem essa questão, como a gente falou no começo, de não querer perguntar para outro advogado e vai se virando, vai tentando, batendo cabeça até aprender. Meu Deus, nós temos... Tentativa e erro, né? Exatamente. Erra, peticionando de novo. Um trabalho muito grande a ser feito, principalmente nessa questão, né? A jovem advocacia precisa disso. Sim, e que muitas vezes nessa questão de tentativa e erro, você pode fazer alguma coisa errada. Sim. Por exemplo, protocolar um agravo em primeira instância e, na verdade, em segunda e perder o prazo do agravo. Temos muito a pensar ainda em melhorar, né? Principalmente para a advocacia, para o jovem advogado que está entrando. Doutora, dificuldades financeiras, vamos falar um pouquinho disso. Como que está hoje a jovem advocacia com relação a isso? Ela quer se estruturar, ela quer montar ali alguma coisa. Talvez nem queira montar o escritório, né? Mas ela quer se posicionar no mercado. Sim. Ela precisa se posicionar no mercado. Como que está hoje essa situação? Como a senhora enxerga isso? Olha, Rogério, eu vejo que nós temos 3 recém-advogados. Aquele que quer concurso, então ele está estudando para o concurso, normalmente ele tem uma base familiar que permite ele ter o número da ordem, mas não advogar. Nós temos o advogado que ele quer a carreira como autônomo e temos o terceiro, que é o advogado que quer entrar em grandes escritórios. Entendi. Aquele que quer ser autônomo, ele muitas vezes ele sai sem nenhuma carteira de cliente. E aí ele vai bater cabeça, vai tentar ali, sofrendo, ganhando honorários extremamente abaixo da tabela, fazendo consultas sem cobrar nenhum valor, para formar uma base. E esse advogado, às vezes, ele sofre muito. A senhora está em qual posição? Nas duas. Eu trabalho hoje, atualmente, para um grande escritório, que eu atendo shopping centers. E também tenho o meu escritório e tenho uma mentoria para estagiários. Puxa, que bacana. Então, eu tô ali no meio, nos dois. Graças a Deus, assim, quando eu migrei de um escritório para o outro, que eu fui em busca de novas oportunidades, eu passei, acho que de abril a junho, fazendo mais de 50 entrevistas. Muitas. E, assim, está desafiador. O que eu falo, a faculdade, ela te dá uma base, mas não completa. Então, cabe o jovem advogado, quero entrar num tal escritório. Hoje em dia, o advogado, ele não basta saber peticionar ou fazer petição. Ele tem que falar inglês. Sim. Ele tem que falar 2 a 3 idiomas. Os requisitos básicos para entrar em um grande escritório. Já começa... Não estou falando nem de direito. Sim. É só, basicamente, a questão do idioma. Grandes escritórios pedem inglês, pedem espanhol. Fiz entrevista em um que pedia até mandarim. Dependendo do Exatamente. que ele atende, é necessário. Então, ele precisa saber, voltando à questão da tecnologia, peticionar em 2, 3, 4, porque hoje, como eu disse, eu mexo com Aracaju, Rio Grande do Sul. Então, você precisa saber usar. Ninguém vai ensinar isso num grande escritório. E aí acaba tendo o quê? A desvalorização da profissão, porque muitos escritórios querem pagar salários baixíssimos, cobrar requisitos de CLT sem ser. E os grandes escritórios que pagam salários bons para você entrar como um advogado pleno, ele vai te cobrar conhecimento, que muitas vezes o jovem advogado não tem. Então, acaba ficando ali num limbo. Ele quer entrar em um escritório, mas ele não tem o conhecimento, não tem uma pós, não fala os idiomas, e ele também não consegue ser autônomo porque ele não tem uma carteira de advogado, de clientes. E quando ele atinge o conhecimento, ainda jovem advogado, para entrar num desses escritórios já não tem idade. Porque a gente entende que os grandes escritórios têm um filtro muito alto. E aí você passou, está selecionando jovem advogado, passou 2, 3 anos, 4 anos, que você ficou no limbo, vamos dizer assim, ele já não tem idade para entrar. Não. O escritório já não contrata. Exatamente, não contrata porque muitos desses escritórios, que nem o escritório que eu atuo hoje, ele tem plano de carreira. Então, e lá ainda assim tem bastante gente que já é mais velha, mas que já está lá há 7, 8 anos.
Mas existem escritórios que ele não quer. Ele quer o advogado ali desde pequeno para ele poder moldar. Sim. Que ele não sabe, você não sabe? Então tá, vou te moldar. Só que ao mesmo tempo no processo seletivo ele quer que você saiba. Olha, dificuldades que eu tenho certeza que poucos conhecem da jovem advocacia atual. Exato. Né? É uma verdade. E a gente conhece esses grandes escritórios e também conhece os anseios do jovem advogado. Então, olha, doutora Dalila, o que a senhora diz sobre esse tema todo para a gente aqui? O início de carreira vai ser sempre complicado mesmo, porque a advocacia não é uma profissão que você começa a ganhar dinheiro. Pegou a OAB, já está, né, não é salariado já, né? E os processos giram em torno de 2 a 3 anos. Tem processo, né? Depende do tipo, o nicho que o advogado escolhe para atuar. E aí isso demanda. Aí vai montar um escritório, tem aluguel, tem vários encargos, né? E a maioria dos advogados, eles têm se junta com outros para montar, para ter poder financeiro para poder bancar tudo isso e aguentar toda essa. Mas muitos não conseguem chegar. Quando o escritório vai começar a crescer, aí já não desiste, né? Porque não consegue tocar, né? Eu acho que a vantagem agora é que tem os coworks, né, nas subseções, que isso facilita, pelo menos no início da carreira, né, os escritórios, os advogados têm, né, uma oportunidade de atendimento, até que consiga alavancar a carreira. A doutora não utilizou coworking, né? Ou utiliza? Eu utilizo. Hoje em dia, na verdade, meu atendimento ele é centralizado mais no digital. Então, meu nicho ali, ele é no digital. Meus clientes vêm por meios digitais e eu uso muito essa plataforma como Meet, Zoom, plataformas de videochamadas, mas por algumas vezes eu já usei coworks, tanto de OB, fórum, seccional, para poder fazer reuniões. Eu digo assim, eu fico curiosa porque eu não atendo, esses escritórios, a doutora atende, né? Online, né? Como a doutora entende local físico, né? Geralmente os escritórios geralmente tem que ter um local físico, né? No nosso padrão antigo, doutora, antigo tinha, né? Não, nós sim, já sim. temos idade. Mas eu digo assim, qual seria não, a doutora já tinha me comentado, eu tinha conversado com ela em outra oportunidade em relação a isso. E eu tenho um outro colega que também ele atua só em meio digital, o doutor Luan, que outro dia eu vou trazer ele aqui para debater com a gente. Ele atua no Brasil inteiro. Na nossa Sim, frente. ele atua o Brasil inteiro e faz todas as áreas, assim, todas não, né? Algumas áreas. E eu acho assim incrível a forma como é que posso dizer, de recursos que para poder conseguir se manter na advocacia, né? Sim. E eu já atendi clientes que estão na Espanha. Já recebi um processo que estava nos Estados Unidos e o rapaz me procurou e falou assim, doutora, ele está aqui. Eu falei, então, mas nos Estados Unidos eu não posso advogar, vou te indicar uma pessoa. Indiquei porque eu conheço, mas o meu atendimento hoje eu ofereço para o cliente. Eu falo, olha, você quer atender, quer presencial ou quer online? Normalmente, meus clientes eles são de muito longe. Eu tenho clientes do extremo sul de São Paulo. Eu estou na Zona Norte. Tenho clientes do interior de São Paulo. E eles falam assim, doutora, pode fazer online? Faz online, então. Eu falei assim, tá ótimo. Qual a sua área de atuação no escritório? No meu escritório? Isso. No meu escritório eu tenho uma sócia, nós fazemos trabalhista, ela faz trabalhista e previdenciário e eu faço área civil. Contratual, focado mais no contratual. Doutora Natasha, esse tema é sensacional. Nós já estamos negativo de tempo, para você ter uma ideia. Nós já batemos os 30 minutos e já passamos deles, na verdade. Mas vou deixar aqui para a senhora. Nós vamos ter que voltar a falar disso, doutora Dalila. Voltar esse podcast para a gente falar ainda sobre algumas questões que ficaram pendentes. Como, por exemplo, a doutora Natasha deve estar enfrentando hoje dificuldades ou então para posicionamento, aquele posicionamento antigo da advocacia que nem a doutora Dalila trouxe, né? Formar um escritório, marca pessoal, a marca do escritório, isso tudo, ou se ela não está enfrentando dificuldade, nós vamos ter que falar disso num próximo podcast para ela trazer essas dicas. Com certeza. Sensacional. E também posicionamento enquanto advogada, né, para atender o país inteiro. Quero que a senhora faça as considerações finais, passe o seu recado para os jovens advogados,
aquilo que a senhora acha importante falar nesse momento. Fala, olha, dicas, sugestões, olhando para esta câmera aqui, ó. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer, doutor Rogério, doutora Dalila, pelo convite, por me recepcionarem aqui. É um bate-papo que passou muito rápido, né? E para o jovem advogado, na verdade, é um conselho que é estudem, não parem de estudar. A advocacia, ela nunca para. Jurisprudência muda todo dia, acho que toda hora. Estejam perto dos advogados e, principalmente agora que a gente está em ano de eleitoral, não trate a política da OAB como tratamos a política do Brasil. Ah, é só mais um. Porque, querendo ou não, isso afeta na gente a vida inteira. Eu vejo muita gente reclamando do conselho de classe, mas nós escolhemos essa profissão. E se nós escolhemos, nós temos que estar ali andando junto com ela, não sendo inimiga. Sensacional. Não preciso falar mais nada, né? Para uma jovem advogada, é exatamente isso que nós precisamos, que você acompanhe os candidatos. Lembre que você não vota só na cabeça de chapa, você vota no conselho, nos conselheiros. Saiba quem são. Mas, enfim, doutora Dalila, as suas considerações finais. Agradecer a doutora Natasha, que eu admiro ela como profissional, não é de hoje, ela sabe disso. Agradecer também ao doutor Targino pela condução aí do debate. A doutora Natasha vem de novo. No outro dia a gente já temos que agendar. Sem dúvidas. Bom, quero agradecer a todos vocês, agradecer a doutora Natasha pela presença, a doutora Dalila, nossa debatedora oficial aqui. E convidar você a compartilhar, a convidar amigos para conhecer esses trabalhos do podcast do Fato Jurídico e também ver aqui. Normalmente estamos desenvolvendo trabalhos aí para poder trazer dicas, coisas bacanas e atuais para todos vocês que nos acompanham. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.